A paz do Senhor, meus irmãos, estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. A lição que nós vamos estar estudando hoje é a lição de número 12. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome em cima nos céus, embaixo na terra. Te rendemos graças e adoramos ao Senhor por essa riquíssima oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua palavra. Clamamos e pedimos pela Tua bondade e misericórdia. O Senhor nos conceda uma aula edificante, abençoadora, abençoando a cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada obreiro que for, Senhor, assistir essa aula, que possa ser ricamente abençoado pelo Senhor. Unge a nossa mente, nos dê sabedoria para lecionar e também sabedoria e entendimento a cada um daqueles que vão acompanhar essa aula juntamente conosco. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a nossa lição hoje é a lição de número 12. O título da lição é A Relevância da Liderança para a Condução e Ensinamento da Igreja. O nosso textuário de hoje, ele está dizendo: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Verdade aplicada: o processo de aperfeiçoamento cristão passa biblicamente por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. Nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos. Primeiro, conscientizar o cristão sobre o conceito de liderança, evidenciar o respeito e submissão à liderança e refletir sobre a importância da liderança na igreja. O texto de referência, ele está em Hebreus capítulo 13, versículo 7 a 9 e o versículo 17. Introdução. Ao abordarmos a temática da relevância da liderança na igreja, precisamos antes compreender que ela não se resume apenas a um cargo. Trata-se de uma vocação e um chamado divino. Meus irmãos, só para nós começarmos essa introdução, eu quero apenas fazer a citação de 2 versículos bíblicos. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, olha: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E também João, Evangelho, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Esses 2 versículos fazendo referência à introdução acerca de vocação e chamado divino. Bom, vamos lá. Tópico 1, a Bíblia e a liderança cristã. A fonte de toda liderança cristã é o próprio Deus. Toda autoridade constituída por Ele, seja por sua vontade soberana ou permissiva. Por esta razão, a igreja deve reconhecer e honrar aqueles que a presidem e lideram. 1.1. O papel do líder na igreja, a exemplo de Jesus. Cristo estabelece na igreja homens vocacionados e comissionados por Ele para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos, a fim de que todos sejam dinâmicos e frutíferos em seus respectivos ministérios. Por isto,
o apóstolo Paulo escreveu: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, primeiro vamos ler a referência de Efésios, que Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, dando continuidade ao texto aqui que o comentarista colocou. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que nós vemos aqui? O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que Deus nos chamou e nos vocacionou conforme a sua vontade, nos dando dons ministeriais e espirituais para que a sua igreja ela possa ser aperfeiçoada, edificada, doutrinada, tenha união e maturidade espiritual. Quando nós lemos esse texto, nós aprendemos que é Jesus quem chama e vocaciona. Jesus, ele tem muito a nos ensinar, inclusive quando se trata do assunto que nós vamos estudar hoje, acerca da liderança. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele exerceu um perfil de liderança voltado para a formação de novos líderes. Ou seja, uma de suas prioridades como líder foi treinar todos aqueles que por ele haviam sido chamados para que fossem seus discípulos, Para que fossem seus discípulos. E aí, quando nós olhamos isso, vamos pensar, o que um líder precisa quando nós lemos um texto como esse? Bom, primeiro que eu coloquei aqui, ele precisa possuir uma visão, Segundo ponto, um líder, ele precisa não somente possuir uma visão, mas ele precisa ser capaz de comunicar essa visão. Outra coisa, um líder, ele precisa ter capacidade de influenciar pessoas. Mas, na perspectiva cristã, ele também precisa preparar outros líderes, o que nós vimos aqui, o exemplo de Jesus, treiná-los, para que eles tenham condições de perpetuar os princípios eternos da palavra de Deus e dar continuidade à missão que Cristo confiou aos seus escolhidos. Irmãos, esse treinamento que Jesus deu aos seus discípulos só foi possível porque, além deles receberem esse chamado, eles também atenderam o chamado do Mestre. Bom, nesse ponto que nós estamos falando do papel do líder na igreja, nós temos aqui dois elementos que precisam estar ativos quando o assunto é liderança cristã. Primeiro, inspiração. Segundo, influência. Liderança é influenciar. Liderança
é preciso que todo aquele que é líder, ele seja inspirador. O líder de Deus, irmãos, ele precisa atentar, tá? Ele precisa atentar para o propósito para o qual ele foi criado e estar comprometido com o reino de Deus. Para isto, conta com o líder maior, Jesus, esse a quem ele espelha, segue pisadas, obedece mandamentos, e isto ajuda a não ouvir, inclusive, a voz de estranhos. Olha o que é o exemplo de Jesus dentro da liderança. Ele diz assim, olha, João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo de liderança dentro da sua integridade, perfeição, nosso modelo de liderança servidora inigualável. Para vocês terem uma ideia, Jesus influenciava as pessoas para melhor e liderava como melhor do que qualquer líder na terra, porque ele liderava pelo exemplo. Não falta nada ao líder cristão que se inspira no seu mestre Jesus. Quando nós vemos a liderança de Jesus, nós podemos, por exemplo, observar a popularidade de Jesus. Mateus 4:25 diz assim, olha, e o seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Mateus 13:2 diz assim, olha, ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Mateus 15:30, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxo, cego, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Mateus 19:2 diz assim, olha, e seguiram-no muita gente e curou-as ali. Marcos 1:32 e 33 diz assim, olha, tendo chegado a tarde, quando estava se pondo o sol, trouxeram todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Lucas 5:1 diz assim, olha, aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmãos, Jesus dava exemplo. É tanto que João capítulo 13, versículo 15, Jesus diz assim, olha, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Um líder, ele precisa entender que há sempre uma hora certa de agir, e a gente via isso em Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí, para que essas decisões sejam positivas, é preciso ter a palavra do Senhor como sua aliada, direcionadora, orientadora. Foi isso o que Deus alertou a Josué quando ele foi assumir a liderança do povo. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, Deus disse assim, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui nós falamos
do papel do líder na igreja, a exemplo de Jesus. 1.2. O perfil bíblico de uma liderança cristã. O líder cristão precisa ter sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Existem algumas qualificações que são indispensáveis a um líder e que precisam ser cultivadas. A lista pode ser imensa: competência técnica, espírito de decisão, inteligência, conhecimento, sabedoria e etc. Porém, o mais relevante é ter o perfil e as qualidades de Jesus: um líder amoroso, servo, íntegro, corajoso, zeloso, fiel, líder focado na sua missão. Meus irmãos, liderança cristã é uma liderança norteada pelos princípios de Jesus que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. O líder cristão, ele precisa conduzir os seus liderados de maneira que eles alcancem uma maturidade cristã e reflitam o caráter de Cristo. Então nós podemos dizer que liderança cristã depende de uma vida de comunhão com Deus, através de uma conduta ilibada, relacionamentos interpessoais saudáveis e respeitosos. Bom, relacionados ao caráter do líder que tem esse perfil bíblico, eu quero ressaltar aqui, elencar para nós 5 características desse perfil. Primeiro, santidade. Irmãos, do ponto de vista humano, coincide como, quando nós olhamos à luz da Bíblia, boa reputação. Ou seja, ele precisa estar sensível ao pecado. Isso que para outras pessoas possivelmente passa a ser alguma coisa super aceitável. Para ele não, né? O alicerce da santidade do líder está no caráter do Deus que ele representa. Irmãos, quando nós olhamos à luz da Bíblia, os apóstolos avistavam boa reputação como uma exigência daqueles que iriam ocupar a função de liderança no serviço diaconal. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 3. O ofício pastoral também tinha essas exigências. Ele tinha que ser irrepreensível, né? Era uma das primeiras exigências. Convém que o bispo seja irrepreensível. Segunda característica, cheio do Espírito Santo. Este foi o segundo traço do caráter que os apóstolos solicitaram dos líderes que iam cuidar da distribuição diária. Isso estava querendo mostrar o quê? Que o líder nunca está sozinho. Ele tem um assistente divino. Meus irmãos, eu te pergunto, sem o Espírito Santo, como que Filipe ia saber que precisaria deixar o ministério frutífero em Samaria, descer a Gaza, onde no caminho ele ia encontrar um eunuco, ele iria se unir ao eunuco e, explicando as Escrituras, completaria a obra que o Espírito Santo tinha proposto para aquele moço, né? Então, terceira característica, sabedoria. A sabedoria aqui, irmãos, significa muito mais do que uma mera inteligência. Enquanto uma reflete a habilidade para resolver problemas de forma correta, pelo uso da razão e a experiência, a outra está referindo a uma inteligência divina. Tiago fala acerca da sabedoria, que se nós temos falta, nós podemos pedir a Deus que Ele dá. Aleluia! Né? E a sabedoria que Deus dá,
ela vem do alto, ela é pura, ela é livre de contaminação facciosa, produz paz em vez de contenda ou disputa, é plena de misericórdia e ela vem acompanhada de bons frutos. Quarta característica está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quinta característica, o amor. Meus irmãos, existe algo que um líder precisa mais do que amor? Não. Paulo vai dizer aos Coríntios que o amor de Cristo, ele nos constrange. Significa que qualquer que sente intimamente este amor de Cristo, ele vai desejar seguir e servir a Cristo. Jesus, irmãos, quando foi falar do amor, ele contrasta, o pastor e o mercenário. Enquanto que o mercenário não é dono das ovelhas, quando vê o lobo vir, ele foge, ele não sente necessidade de arriscar a sua vida pela ovelha para protegê-la, não, do contrário, ele foge. O pastor é alguém tão íntimo e sacrificial que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui nós falamos de 5 características que contém o perfil bíblico de uma liderança cristã. 1.3 diz assim: vocação e chamado para a liderança. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição de tamanha responsabilidade diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo escreveu: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Contudo, precisa ter um procedimento digno e coerente com ela, dentro e fora da igreja. Meus irmãos, o pastor Antônio Gilberto, ele dizia assim, olha, quem exerce o santo ministério sem a direta convocação do Senhor, que é o dono da obra, é um intruso. Quanto mais cedo ele desistir, melhor, porque está profanando as coisas santas. Paulo chega a afirmar a respeito da expectativa em relação ao líder, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, dizendo assim, olha, que cada um se ache fiel. 1 Timóteo 3, versículos 2 a 7, Paulo vai nos ensinar que para ser ministro do Evangelho, o líder, ele precisa, há alguns requisitos a serem respeitados e eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 7, diz assim, olha, convém que o bispo seja irrepreensível. Primeiro, marido de uma mulher. Segundo, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá este cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também, olha bem para esse versículo, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui a gente encerra esse tópico 1, que está falando da Bíblia
e da liderança cristã. Amém? Bom, tópico de número 2, o chamado vocacional dos membros da igreja. Todos nós fomos chamados à grande comissão instituída por Jesus, uma vez que ele mesmo ordenou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por certo, todos os salvos foram chamados com uma missão e vocação: ser ganhadores de almas. 2.1, o título diz assim: o chamado específico. A despeito do chamado evangelístico, comum a todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, há também aqueles chamados específicos. Na Bíblia encontramos chamados específicos para alguns homens. Abraão foi chamado por Deus para uma grande obra. Moisés foi chamado para uma grande missão. Samuel foi chamado ainda bem jovem para uma tríplice função: sacerdote, profeta e juiz. Davi foi chamado por Deus para ser rei. Paulo foi chamado independente da sua vontade para a pregação do evangelho aos gentios, obra missionária. Meus irmãos, falando do chamado vocacional dos membros, e aqui exemplificando mais acerca do chamado específico, o comentarista colocou, e vale a pena a gente ler, Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O apelo de Paulo aqui era que a nova vida vivida pela regeneração espiritual do Espírito Santo no crente tivesse mais dedicação, esforço, com o objetivo de fazer notório o fruto do evangelho da graça de Deus e atingir o objetivo de alcançar outros através da mensagem. Quando nós olhamos isto, nós vamos chegar a uma conclusão seguinte: o que ele está dizendo aqui nessa introdução do tópico, para partir para o 2.1 do chamado específico, é que todo cristão, ele foi chamado e vocacionado para ganhar almas para Cristo. Tem alguém que diz assim: eu ainda não sei qual é o meu chamado. Não, irmão. Está explícito na Bíblia, está aparente, e todo cristão precisa saber disto, se é que não saiba, né? Todos nós fomos chamados. A instrução de Jesus, ela é coletiva, é para todos. Mateus 28, 18 a 20, é o chamado de grande comissão. Ele está dizendo assim, olha: chegando Jesus falou-se, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Isso não é para pastor, não é para obreiros, não é para líderes, é para os membros. É para todos. É para pastor, obreiros, líderes, membros. É para a igreja do Senhor. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, aqui a gente não encontra somente a grande comissão, a missão da igreja de ir, mas a certeza, a segurança de que nós não vamos sozinhos. Ele vai conosco, ele vem conosco. Marcos capítulo 16 e versículo 15 está relacionado também à grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando nós lemos esse subtópico, ele está dizendo o seguinte: todos foram chamados e vocacionados. Está aí. Qual que é o meu chamado?
pregar o evangelho a toda criatura. Mas existem também na Bíblia e também nos nossos dias de hoje algumas pessoas que tiveram, um chamado específico na obra de Deus. E aí ele citou para nós Abraão, Moisés, Samuel, Davi e Paulo. E eu quero um pouquinho falar sobre Paulo. Paulo, irmãos, ele tinha um compromisso pastoral de liderança com a igreja. Paulo foi mentor de novos obreiros, foi um homem cuidadoso, zeloso pelas igrejas locais por onde passava. Paulo, ele se preocupava pela segurança espiritual do rebanho. Paulo foi um homem que trabalhava incansavelmente com o objetivo de preservar a pureza, do evangelho recebido. Combatia veementemente aqueles líderes avarentos que não zelavam pela causa de Cristo, se dedicavam apenas à busca dos seus próprios interesses, e Paulo era um combatente contra eles. Paulo, irmãos, ele não era um gerente de uma grande instituição, ele era verdadeiramente um pastor que tinha um chamado específico: exercer uma liderança pautada na liderança de Jesus. O exemplo de Paulo era a liderança de Jesus. Obreiros, por exemplo, que estavam sobre a liderança de Paulo, que nós vemos o quanto que eles tiveram a oportunidade de aprender: Timóteo, Epafrodito, Tito, O que nós aprendemos aqui então nesse subtópico? Que todos nós fomos chamados e vocacionados, mas que existem também algumas pessoas que têm uma chamada específica, Todos fomos chamados. É o Espírito Santo, irmão, quem chama. E é Ele quem vai dizer o trabalho, e como nós vamos fazer para desenvolver, para desempenhar esse chamado específico para o qual nós obtivemos, ok? Bom, subtópico 2.2: a variedade de membros e de funções. A Igreja do Senhor como um corpo necessita de uma variedade de membros e funções para se desenvolver e se manter funcionando bem. Pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliares, professores, porteiros, visitadores, líderes de departamentos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e muitos outros. Todos são obreiros, colaboradores da obra de Deus. Cada crente tem o seu trabalho que é determinado pelo Senhor, e é um privilégio receber dele uma tarefa específica. Saiba que quando é Deus quem chama, Ele o faz de forma inconfundível. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Meus irmãos, liderar é servir pessoas, auxiliando elas a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor tem para suas vidas. Ok? Paulo dizia: o comportamento do líder deve levar as pessoas a considerarem ele como um ministro, ou seja, um servo, mas também como um dispenseiro, ou seja, aquele que cuida da dispensa dos mistérios de Deus. Meus irmãos, a função do líder é servir seus liderados, trabalhar não segundo os seus próprios interesses,
Buscar agradar ao Senhor por meio da sua fidelidade. Liderança cristã é serviço e influência. Não existe liderança cristã que não seja servidora, porque liderar é servir. Ainda dentro deste assunto, nós podemos ver que Romanos 12, Paulo está falando que o membro do corpo de Cristo, ele não pode se achar autossuficiente. Ou seja, assim como membro do corpo, ele depende uns dos outros para exercer a sua função, na igreja nós também necessitamos uns dos outros para buscar, para acontecer o fortalecimento da nossa vida espiritual e a comunhão com Cristo. Isso tanto da individualidade quanto da coletividade. Quando nós olhamos, por exemplo, os dons, tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais, todos os dois estão relacionados com uma ação em prol do outro, ou melhor dizendo, do próximo. Eles foram concedidos, irmãos, com propósitos. Eu posso falar aqui 3 propósitos, que o pastor Antônio Gilberto também, ele especifica isto. Primeiro, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja. Capacita o povo de Deus para o serviço cristão, por quê? Porque as nossas habilidades humanas, elas são poucas, Elas não são suficientes. A capacitação, ela vem do alto, Isso através de quê? Dos dons espirituais, ministeriais que o Senhor concede à sua igreja, visando aí aperfeiçoamento. Promove o crescimento da igreja, porque não somente edifica o corpo em si, o crente, o cristão, mas edifica a igreja como corpo de Cristo, a coletividade. Desenvolve também, como terceiro ponto, a vida espiritual do discípulo de Cristo. Isso falando da variedade de membros e de funções que nós temos dentro do corpo. Meus irmãos, eu gosto muito de dizer que todos nós temos a importância dentro do corpo, Todos os membros têm a sua importância, ok? Por isso que lá em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, quando os filhos dos profetas identificaram que o lugar que eles estavam era um lugar estreito e que precisavam ir até o Jordão, capítulo 4 não, deixa eu só conferir aqui, capítulo 6, quando eles precisavam identificaram que o lugar era estreito, precisavam ir até o Jordão e tomar de lá cada um deles uma viga, Eles chamaram Eliseu para ir com eles, mas a orientação deles era: vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um uma viga. Eu gosto muito desse texto, porque isso mostra o seguinte: cada um tem uma função específica no corpo. Cada um precisa estar atento para aquilo que ele precisa fazer para contribuir na construção, no fortalecimento, trazer a sua contribuição na edificação da obra, do trabalho, do corpo de Cristo, da igreja. Ok? O que Eliseu fez quando foi convidado? Eliseu também quis ir. Eu vou com vocês. Chegou lá, o ferro do machado soltou, caiu na água, mas Eliseu estava lá e pôde socorrê-los.
ok? Isso aí seria assunto para uma outra mensagem aqui dentro desse ponto que nós citamos aqui. Bom, 2.3, a relevância da liderança na igreja. Com o propósito de que a salvação continuasse a ser anunciada, Cristo escolheu 12 homens e os capacitou a dar sequência à missão por ele iniciada. Do mesmo modo, a igreja na atualidade precisa de líderes capazes de conduzi-la nesta missão. Deus continua a escolher e chamar homens, capacitando-os para a sua obra. A escolha divina não se baseia na habilidade de alguém que alguém possa ter. O Senhor, segundo a sua soberania, escolhe e capacita os escolhidos. Bom, Deus ainda escolhe. Quem sabe Ele está escolhendo a mim, a você, para uma obra específica. Meus irmãos, antes de se envolver com o reino, todo líder precisa estar envolvido com o rei deste reino. Liderança é essencial à vida e à missão da igreja. Sem ela, a igreja tende a tropeçar e cair. Sem liderança, a igreja não é capaz de cumprir os seus propósitos, ministrando eficazmente aqueles que estão de dentro e, inclusive, alcançando aqueles que estão do lado de fora. O sucesso da igreja, ele depende em grande parte de disparidade de liderança. Liderança, irmão, é bíblico. O sucesso da igreja, ele depende disso, de liderança. Assumir papel de liderança na igreja de Deus e esperar outros seguirem seu exemplo, isso não é egoísmo, não é autoritarismo, nem tampouco é pecado. Temos certeza disso por quê? Porque as Escrituras, elas deitam bases e princípios de liderança cristã. Na sua soberania, o comentarista aqui, ele terminou nos falando que Deus, ele escolhe, Deus separa e é Deus quem capacita os seus escolhidos. Irmãos, todos nós recebemos missão, fomos escolhidos, fomos separados e nenhum daqueles que se colocam à disposição, quando são chamados, se acham aptos. Do contrário, nós olhamos para as nossas habilidades, nossas qualificações e elas são pequenas. Mas quando Deus chama, Ele também se encarrega de capacitar todos aqueles que Ele escolhe. Amém, meus irmãos? Quem sabe eu estou falando aqui nesta manhã para alguém assim, que também se sente dessa forma, incapaz. Ah, meu irmão, descansa. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Aqui na casa do Senhor, por misericórdia divina, há 2 semanas atrás, eu completei 15 anos que eu estou liderando um trabalho de jovens aqui na igreja, na sede. Meus irmãos, quando eu assumi um trabalho de liderança, eu lembro que quando eu fui chamado para assumir o trabalho de liderança, eu montei um projeto de trabalho. Vou fazer assim, tem um esquema, vou montar um tipo de trabalho assim, uns trabalhos de grupos nos lares, visitas. Montei algo, parecia ser um projeto tão bonito. Primeiro culto de consagração que eu fui fazer, Deus usou uma jovem e disse assim para mim assim: meu servo, guarda o teu projeto, porque para o trabalho que eu te chamei, eu tenho um projeto mais excelente. Irmão, o que eu tinha que fazer? Obedecer à voz de Deus. Daí a poucos dias Deus foi dando estratégias de trabalho.
Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus foi dando graça do trabalho desenvolver, crescer, e a gente continua trabalhando para o Senhor. Descansa seu coração. Ainda servimos um Deus que capacita aqueles que Ele escolhe, aquele que Ele separa, e com certeza Deus tem um projeto, um plano e uma estratégia para tudo aquilo que Ele confiou na palma das tuas mãos. Amém, meus irmãos? Vamos na sequência, que tem muita coisa boa aqui ainda para nós continuarmos aprendendo. Bom, chegamos no tópico de número 3, deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. Encerrando essa lição, é salutar enfatizar alguns deveres por parte dos líderes cristãos e a recomendação bíblica quanto a algumas posturas dos membros da igreja em relação àqueles que foram designados pelo sumo pastor para pastorear o rebanho, os quais hão de prestar contas. E aí, 3.1, reconhecimento ao trabalho. O apóstolo Paulo orienta os discípulos de Cristo em Tessalônica sobre a necessidade de reconhecer, ou seja, cuidar de, interessar-se por, os que se esforçam no trabalho, aqueles que foram constituídos pelo Senhor para guiá-los, ensiná-los, aconselhá-los. A recomendação apostólica é que tais líderes sejam tratados com a mais alta estima, maior respeito e amor. Agora notemos como encerra o argumento ou motivo, a razão apresentada por Paulo, por causa da sua obra, por causa do trabalho que fazem. Não é por causa do temperamento, da oratória, do sorriso, da aparência física, da formação acadêmica, da influência social ou eclesiástica, dos dons naturais. A base é a tarefa espiritual que receberam daquele que é a cabeça da igreja para desempenhar em favor da igreja de Deus. Meus irmãos, aqui nós podemos tirar, e vale a pena nós lermos, a referência bíblica, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem entre vós no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Paulo aqui está nos ensinando a ver a igreja como uma família de Deus, valorizando, reconhecendo aqueles que trabalham no reino. E ele enfatiza no final do versículo, por causa da obra. É o que ele está dizendo aqui, o comentarista. Não é por mérito deles, não. Não é porque ele tem um bom temperamento, uma boa oratória, sorriso, aparência física, não. Não é por causa da formação acadêmica, por causa da sua influência, não. É por causa da obra. A causa primária, a causa principal, é por causa do trabalho, para o bem da obra, para o crescimento da obra, para o fortalecimento do corpo, para a edificação do corpo. É isso que Paulo está tratando conosco. Muitos, irmãos, eles entram pelo caminho da desvalorização, não dão valor, falta de consideração, muitas vezes levando o líder, o obreiro, aquele que está pastoreando, a trazer no seu físico, nas suas emoções, problemas, doenças, porque ele se sente desvalorizado,
né? Ele se sente desconsiderado, e isso traz algumas doenças psicossomáticas também, não é verdade? Criam ambientes de conflitos, embates, irmãos, que só traz prejuízos, traz danos irreparáveis ao corpo. E na verdade, não é só o líder, não é só o pastor, o obreiro que sofre, o corpo todo sofre. Quando um dedinho machuca do corpo, todo o corpo sofre com esse dedinho, não é verdade? Sofre um cortezinho no dedo, o corpo inteiro está sentindo, né? Da mesma maneira que o pastor, ele demonstra todo o cuidado. Agora mesmo nós estávamos falando sobre a diferença do mercenário para o pastor. O mercenário, irmão, ele quer visar o seu próprio interesse. Ele não cuida. Ele foge quando ele vê que o lobo está vindo. Porque ele não tem cuidado, ele não tem amor, ele não tem apreço pela ovelha. Mas o pastor não. Jesus disse que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E nós estamos sendo orientados, à luz da palavra de Deus, a copiarmos o exemplo de Jesus, que se doou, que se entregou. Olha, o pastor, ele demonstra esse cuidado, ele se esforça, ele se doa, ele deixa atentar para suas próprias necessidades, buscando atentar para a necessidade das ovelhas, daquilo que elas precisam. E aí, nós estamos sendo orientados a reconhecer este esforço, né? Esse tamanho esforço do pastor. Eu estou me lembrando aqui, né, de um versículo bíblico, lá em 1 Coríntios 12, 15, não, 2 Coríntios 12, 15, se não me falha a memória. Isto, Paulo está dizendo assim, olha, e eu, de muita boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu costumo dizer que esse é o texto áureo de todo aquele que é chamado para a obra. Se gaste, se deixe gastar, nunca visando esperar o que eu vou receber em troca. Pode ficar tranquilo que Deus não fica devendo nada para ninguém, mas é ter a consciência do tanto que eu preciso me esforçar. E isto, o rebanho, nós estamos sendo orientados, o rebanho, ele precisa reconhecer o esforço do líder, daquele que está à frente da obra. Mas no nosso tópico, ele nos ensina a reconhecer, mas nós vamos analisar aqui no 3.2 sobre a obediência aos líderes. Obedecer aos líderes. Aí ele diz assim, olha, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, obedeçam e sigam suas ordens. Obedeça e se submeta à autoridade deles. Só é possível essas atitudes pela ação do Espírito Santo na vida de cada membro do corpo de Cristo. Não é somente em nossos dias que surge no meio do povo de Deus aqueles que resistem, obedecer e se submeterem à liderança constituída. Mesmo com as determinações bíblicas e os exemplos de insubordinação ao longo da história, ainda há aqueles que resistem serem pastoreados, ensinados, admoestados, disciplinados na igreja. Contudo, os princípios bíblicos permanecem, mesmo num contexto de manifestações de dons espirituais,
os princípios da sujeição, decência, ordem e liderança permanecem. Meus irmãos, eu quero, já que o comentarista está falando acerca daqueles que resistem a obedecer, eu quero citar aqui 2 exemplos. Primeiro, um que nós estudamos recentemente, um trimestre, acerca da terceira epístola de João, que é um capítulo apenas nessa epístola. E João está falando lá de Diótrefes. João está escrevendo a Gaio e está condenando o comportamento de um obreiro ali daquela igreja, que era o Diótrefes. Ele está dizendo assim, olha, tenho escrito a igreja, mas Diótrefes está procurando entre eles ter o primado. Não nos recebe. Se eu for, eu vou trazer à memória as obras que ele faz. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los, os lançando para fora da igreja. Era o comportamento de Diótrefes, um exemplo de alguém que estava resistindo, obedecer e se submeter a uma liderança. Irmão, isso é um perigo na igreja. O segundo exemplo que eu quero citar aqui está lá em Números, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 19. Eu quero ler esse texto, é um texto longo, mas eu quero ler para a nossa meditação. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: demais é já, toda a congregação é santa. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E Moisés falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e a quem o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto. Vamos fazer o seguinte: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e põe fogo neles amanhã. Sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos chegar fazer a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para lhes administrar. E te fez chegar todos teus irmãos, filhos de Levi, contigo. Ainda também estáis procurando o sacerdócio. Deus já tinha chamado eles para fazer o ofício levítico no templo, e eles ainda estavam se atentando. Peraí, será que Deus só fala por Moisés? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados, estais contra o Senhor e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? Moisés enviou a chamar Datã, Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura,
pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente assenhoreais de nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés se irou muito, e disse o Senhor, ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, ponde-vos perante o Senhor, tomai cada um incensário, e neles ponde o incenso, e trazei o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, tu e Arão, cada qual o seu incensário. E tomaram, e puseram fogo, e deitaram fogo, e puseram perante toda a tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da congregação, e a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Olha o versículo 21. Apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como num momento, o Senhor disse. Então disse Moisés, nisto conhecereis, versículo 28, que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e forem visitados como se visitam todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca, e tragar todos eles com tudo que é seu, vivos, descerem ao sepulcro, conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E o versículo 31 diz assim, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, abriu a boca, tragou suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E todos eles, contudo, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Meus irmãos, Deus nos livre do pecado da desobediência e da submissão àqueles que Ele colocou para nos liderar. Vamos aprender a obedecer. A obediência, ela atrai bênção, é o caminho da bênção. E todos aqueles que trilham esse caminho, estão no caminho do sucesso e do progresso. Bom, 3.3, deveres dos líderes. Nós falamos dos liderados. Reconhecer aqueles que presidem e obedecê-los. Mas os líderes também têm suas funções. Quanto aos deveres dos líderes cristãos, além dos textos mencionados nos subtópicos anteriores, acrescentamos as recomendações de Pedro quanto aos deveres dos que tinham a missão de cuidar do rebanho de Deus. É crucial que cada membro do corpo de Cristo envolvido na obra de Deus em uma igreja local ingresse no ministério, ou almeje, ou esteja se preparando, esteja bem consciente do que a Bíblia revela sobre as responsabilidades. Trabalhar para o bem-estar da igreja, ensinar, aconselhar, advertir, vigiar quanto aos perigos para o rebanho do Senhor, ser exemplo para o rebanho, dentre tantos outros. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no Senhor, no serviço do Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? É Deus quem escolhe, é Deus quem chama
e que capacita a liderança da sua igreja. A Bíblia diz assim que Deus dá pastores para o seu rebanho, né? Que é a sua igreja. Aqui nós estamos encerrando falando dos deveres de um líder que Deus levanta. Ele precisa ser alguém que guia. Sua tarefa é conduzir os liderados rumo a uma maturidade cristã. Para isso, o caráter influenciador do líder, ele vai ser mais acentuado. Inclusive, sua integridade é imprescindível nesse processo. Ele é submetido a um aprofundamento de suas raízes. Isso por meios estabelecidos por Deus, que visa treiná-lo até alcançar as condições necessárias no seu caráter e poder influenciar pessoas, conduzindo ao propósito de Deus. Meus irmãos, no apacentar do rebanho que a ele foi confiado, ele precisa cuidar bem do rebanho de Deus. E esse cuidado, ele envolve não a acepção de pessoas, envolve um pastoreio consciente, inteligente, amável, consolador, cuidador, ensinador, mas ao mesmo tempo protetor. Eles ficam do lado de fora, os lobos, querendo arrebatar as ovelhas do aprisco. Dentro disso, se a ovelha encontrar suficiência dentro do aprisco, não sofrerá distração com nada alheio que lhe impeça de permanência dentro do aprisco. Nós que fomos chamados para liderar, para pastorear o rebanho de Deus, precisamos atentar também para os nossos deveres e nos aprimorarmos. Irmãos, é bem verdade que nós somos dotados também de defeitos. Temos qualidades, mas temos também os nossos defeitos. Mas nós precisamos buscar nos aperfeiçoar para melhor servir o reino de Deus, o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Amém, meus irmãos? Bom, chegamos aqui na conclusão. Um legítimo chamado divino nunca deve ser entendido como um ato da vontade humana. Devemos reconhecer que, assim como Cristo escolheu 12 homens para dar continuidade à missão de evangelizar o mundo, hoje levanta líderes capazes de conduzir a igreja nesta mesma missão. Sinta-se privilegiado. Sinta-se privilegiado para com a missão que Cristo te confiou de liderar, de pastorear, de estar no governo da Igreja de Cristo, de um grupo, de um departamento. E pode ter certeza de uma coisa: Deus é um Deus abençoador e Ele também abençoa todos aqueles que exercem essa missão, essa função com graça, com sabedoria, seguindo sempre o exemplo de Cristo, nosso maior exemplo de liderança. Amém, meus irmãos? Quero aqui agradecer a minha rica oportunidade, agradecendo não somente a Deus por essa rica oportunidade de falar da sua palavra, mas também aos nossos queridos pastores, presidentes, pastor Moisés, pastor Elisângela, que Deus possa em Cristo continuar abençoando esses abnegados servos de Deus. Amém? Um abraço a todos os irmãos e vamos orar agradecendo a Deus pela nossa aula, não é verdade? Soberano Deus, eterno Pai, eu quero louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, líderes, obreiros, irmãos e irmãs, que são chamados para estar, meu Deus e meu Pai, na frente de um trabalho, de um rebanho, de um departamento. Que o Senhor possa dar a eles sabedoria, graça, para fazê-lo na direção do Senhor, tendo como exemplo maior o nosso Senhor Jesus, o nosso líder máximo. Que o Senhor possa continuar abençoando. Derrama, Senhor, a Tua bênção
e nos conceda, Senhor, um domingo abençoado na Tua presença, na direção do Senhor, que o Senhor possa continuar nos conduzindo, é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Pai do Senhor.